Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que as férias de vocês tenham sido bastante proveitosas, que vocês tenham descansado bastante e que esse novo semestre que se inicia, o nosso segundo semestre para encerrar o nosso ano letivo. Então, hoje nós iremos falar sobre o capítulo 4 do nosso livro, que fala sobre o continente americano, a América anglo-saxônica, ok? Os objetivos da nossa aula é identificar os países que compõem as diferentes regiões da América, reconhecer os principais aspectos naturais da América anglo-saxônica, compreender o processo histórico de colonização no território dos Estados Unidos, analisar a quantidade de vida da população dos Estados Unidos, reconhecer a diversidade étnica da população do Canadá, reconhecer a importância da participação dos Estados Unidos no NAFTA e relacionar o processo de colonização com o processo de expansão do Parque Industrial Estadunidense em sua região Nordeste. O continente americano. O continente americano ele representa o segundo maior com relação à área territorial, ele apresenta a maior extensão latitudinal, apresentando grande variedade de paisagens culturais e tipos de clima de vegetação. Justamente por tanto concentrar suas terras imensas no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então, os contrastes culturais e socioeconômicos existentes no continente americano, eles se encontram na base das regionalizações da América anglo-saxônica e América Latina. Essa divisão regional do continente ele considera, além da colonização e do idioma, os diferentes níveis de desenvolvimento econômico dos países que fazem parte, delas. Então, a América anglo-saxônica é a região que fica mais ao norte do continente, formada por Estados Unidos e Canadá. Apesar das marcas e da influência da colonização francesa no leste do Canadá e espanhola no sul dos Estados Unidos, a região recebeu esse nome devido à sua colonização ter sido predominantemente inglesa, a língua anglo-saxa. Por isso que essa parte do continente americano, ela é conhecida como América anglo-saxônica. Na América anglo-saxônica, a ocupação europeia ela foi voltada à formação de colônias de povoamento, diferentemente do que aconteceu na América Latina, que é onde a gente mora, que fomos colônias de exploração. Então, essas colônias, ela tinham como objetivo praticar as atividades econômicas como a agropecuária, o artesanato, que era organizado por meio de pequenas propriedades e dedicado, sobretudo, ao desenvolvimento do mercado interno, Já com relação à América Latina, ela foi formada por demais países do continente americano, embora alguns desses países a sua população conserva as línguas de origem indígena e outros de origem inglesa. Seus habitantes falam, em sua maioria, línguas latinas como o português e o espanhol. As nações da região também carregam em comum os traços de colonização voltada para as colônias de exploração, como eu falei, diferentemente do que aconteceu na América anglo-saxônica, onde foram colônias de povoamento, Então, América do Norte, Central e do Sul. Aqui é só uma representação do continente americano dividido através de regiões, Quando a gente fala continente americano, a questão territorial, a gente lembra dessas três Américas, América do Norte, que fica acima da linha do Equador, América Central, que liga as duas Américas, Norte e Sul. Então, leve em consideração as características físicas, Essa divisão, ela desconsidera fatores culturais, históricos e é baseada na localização geográfica, Uma estreita porção do continente, o Istmo do Panamá, separa as duas maiores porções da Terra, que é a América do Norte e a América do Sul. Já com relação à América anglo-saxônica e à América Latina, leva em consideração a questão da colonização, a questão do idioma,
E também essa questão dessa colonização, como eu falei, esses dois tipos de colonizações que foram diferentes. O território da América Anglo-Saxônica, como eu disse anteriormente, ele é composto apenas por dois países, né? No caso, o Canadá e os Estados Unidos. O quadro natural da América Anglo-Saxônica, né? Grande área dessa América ela é ocupada por dois extensos países do mundo, os Estados Unidos e o Canadá. Ela é banhada por três oceanos, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico. Pela dimensão e diversidade de seu quadro natural, é também resultado da influência da maritimidade e da continentalidade. Com relação ao clima e às formações vegetais, né? A gente pode ver aqui no quadro que há uma variação de clima justamente por questões de localização geográfica. Algumas partes ficam na borda, outras ficam mais perto do Círculo Polar Ártico. Por exemplo, as regiões que ficam mais próximas do Círculo Polar Ártico, elas tendem a ser bem mais frias com relação às outras que ficam mais distantes, né? Então, por isso que se observa-se aqui nos dois mapas ao lado, né, uma variedade de clima e também de tipos de vegetação, ocasionado principalmente por esse fator geográfico, tá? Os Estados Unidos e a população. A história da colonização inglesa dos Estados Unidos, ela teve início ainda no século XVII, quando os imigrantes ingleses eles chegaram ao nordeste do território e estabeleceu as primeiras colônias. Um intenso êxodo rural registrado na Inglaterra resultou em uma elevada quantidade de pessoas vivendo nas cidades, em condições precárias de moradia, saúde e alimentação. Diante de tantas dificuldades, muitos europeus eles deixaram a Inglaterra e partiram em direção às terras desconhecidas do outro lado do Oceano Atlântico, mais especificamente ao norte do oceano, do continente americano. Esses imigrantes eles visavam uma oportunidade de trabalho para conquistar a melhoria nas condições de vida. Então, por isso eles saíram do seu país de origem e vieram para a terra desconhecida, né? No caso, o continente americano, mas nessa questão, o continente fica na parte norte. Né? Então, a segunda onda de migração, ela aconteceu rumo ao oeste dos Estados Unidos, que favorecido por alguns empreendimentos de infraestrutura, como a construção de estradas de ferro, a partir de 1940. Essas ferrovias, elas favoreceram sobretudo a região nordeste do país, que dava os seus primeiros passos rumo à industrialização.